Olá, meus amores! A tia está aqui novamente para mais uma aula de ciência. E hoje nós estaremos fazendo a revisão de a combustão dos materiais. Vamos lá? Quando um material se transforma, deixa de ser o que é e passa a ser outra coisa, como o papel e a madeira depois de queimados. Vamos lá. Lembrando que a tia falou, quando nós temos um material, vamos dar exemplo do palito de fósforo. Quando nós queimamos, acendemos esse palito, ele começa a queimar e apaga, ele é outra coisa. Ele deixou de ser aquele palito para ser outra coisa. Ele pode voltar da forma que ele era antes de queimar? Não. Então é isso que acontece. Quando o material ele queima, ele se transforma. Ele se transformou. Ele deixou de ser o que ele era, agora ele já é outra coisa. Ok? A combustão transforma materiais, por isso dizemos que é uma transformação química, isto é, por intermédio dela, as substâncias iniciais sofrem alterações e outras substâncias são formadas. Nesse tipo de transformação, as substâncias iniciais não podem voltar a seu estado inicial. Lembra que a tia acabou de falar, quando queimamos um palito, né, não tem como voltar da forma que ele era. Houve uma transformação. A combustão é a queima de materiais. Oxigênio é um gás que possibilita e mantém a combustão. Durante a queima, o oxigênio é consumido. Se não houver renovação do ar, o oxigênio acaba e o material para de queimar. A combustão termina. Durante a combustão, forma-se o gás carbônico. Ao abanar uma fogueira, por exemplo, é possível observar facilmente que o oxigênio mantém a combustão, pois quanto mais abanamos, mais forte fica o fogo. Outro exemplo, assim, super simples, é quando o papai ou a mamãe vai fazer o churrasco em casa. Quando o papai coloca fogo no carvão, o que ele faz? Ele pega logo alguma coisa para poder abanar aquele fogo. Conforme ele abana, o que acontece? A chama cresce. Então, é isso que acontece. Por quê? Aumentou o oxigênio ali naquele fogo e com o oxigênio aumentou o fogo também. Vamos lá, vocês lembram da experiênciazinha que a tia fez com a vela? Pegou um pratinho, colocou uma vela, acendeu essa vela, né? E depois colocou um copo por cima. Vocês lembram o que aconteceu? A vela apagou. Por quê? Enquanto ela estava acesa, tinha o quê? Oxigênio, né? No lugar em volta dela. O ambiente estava repleto de oxigênio. Quando eu peguei um copo e tampei essa vela, ó, quando se pega o copo e tampa, ela vai ficar uns minutinhos acesa, depois acontece o quê? Ela apaga. Por quê? Porque acabou o oxigênio ali dentro. Se não tiver oxigênio, não há combustão. Vamos lá. A combustão produz luz e calor. A luz ilumina e o calor aquece. Cozinha alimentos, movimenta veículos, funde metais. O que é fundir metais para a fabricação de objeto? Ele derrete o material, né? O fogo muito intenso, ele derrete o ferro e outros materiais, alumínio, né? Para a fabricação de objetos, além de outros usos. Para ocorrer a combustão, é necessário ter o combustível, o comburente e o calor inicial. Vamos ver o que é isso? Combustível é a substância que queima e libera a energia. Aqui, no caso, o combustível aqui é a madeira, a lenha. É ela que queima e libera a energia, que é o fogo. Aqui, comburente é a substância que alimenta a combustão, como o oxigênio do ar. Ó, o ar, né, ele tá cheio de oxigênio. Lembra que a tia falou que se não tiver oxigênio, não tem como haver a combustão? A combustão, que é o oxigênio que faz a queima, né? Vamos lá, continuando. Calor inicial é o calor que inicia a combustão, como um raio ou uma chama de fósforo. Lembra que a tia estudou lá em História, né? Que os nossos antepassados, eles esperavam cair um raio para que houvesse fogo? Então, justamente isso, é o calor inicial. É através do raio que se inicia o calor. E outra coisa também é a chama do fósforo.
Quando acendemos o palito, né, o que acontece? Começa a queimar. Então, começa um calor inicial. Os combustíveis são utilizados como fonte de calor para o preparo de alimentos e como fonte de energia para veículos, por exemplo. Eles podem ser gasoso, sólido ou líquido. Os combustíveis gasosos são o gás de cozinha, que é uma mistura de gases, parte deles no estado líquido, o hidrogênio e outros. Quando a mamãe pega o botijão, né, para ver se o gás está acabando, a gente sente como se tivesse uma água, um líquido dentro desse gás. Então é isso que acontece, é uma mistura de vários gases. Um dos combustíveis gasosos mais utilizado é o gás natural, retirado do interior da terra. A lenha e o carvão são exemplos de combustíveis sólidos, né? São aqueles que podemos pegar. Inúmeras padarias e restaurantes ainda utilizam esses combustíveis para a produção de alimentos, né? Pizzaria, né? Ela não usa a lenha, né, para poder assar as pizzas. Tem muitos lugares que ainda utilizam. Automóveis, caminhões, trens, navio e aviões utilizam combustíveis líquidos, como o álcool, a gasolina, o óleo, diesel e o querosene. Agora vamos relembrar o efeito estufa. Lembra que a tia já falou sobre isso? O que é o efeito estufa? O efeito estufa é um fenômeno causado pelos gases que estão presentes na atmosfera desde a formação do planeta. Nós já vimos que nosso planeta Terra, né, em volta dele, há vários tipos de gases. Eles funcionam como uma capa que não deixa o calor absorvido da irradiação solar escapar para o espaço. Sem o efeito estufa, a temperatura ambiente seria baixa e não haveria condições de existir vida na Terra, nas formas em que conhecemos. Agora, prestando atenção aqui no desenho, vamos lá. Aqui a tia tem, ó, o planeta Terra, os gases envolvendo o planeta Terra, né? Gases de efeito estufa. Esses gases aqui são os gases poluidores, né? As fumaças dos automóveis, as fumaças das indústrias, queimadas nas florestas. Tudo isso faz parte desses gases aqui do efeito estufa. Aqui nós temos a camada de ozônio. Lembra que a tia falou que a camada de ozônio é que protege a Terra? Protege de quê? Vamos ver. Aqui nós temos o Sol, que ele manda raios solares para o planeta Terra. E essa camada de ozônio aqui é que protege para poder não chegar a uma temperatura muito alta e superaquecer a Terra. Mas o que está acontecendo? Com esse desmatamento, com essas fumaças dos automóveis, essa poluição toda, se quebra aqui, ó, a camada de ozônio e ultrapassa os raios solares, né? E o que acontece? Aquece muito a Terra. Então, por isso que hoje em dia temos muitas campanhas para evitar a poluição, né? Andar menos de automóveis, em relação a queimadas, né? Que não podemos ter queimadas, porque isso está interferindo no nosso meio ambiente. Então, é isso que acontece com a nossa camada da Terra, da atmosfera. O nome desse processo aqui é chamado de efeito estufa, ok? Essa foi a nossa aula de hoje. Beijos, fique com Deus e até a próxima aula.